formação dos professores é uma das ações mais importantes da coordenação no dia a dia da escola. Mas, ao mesmo tempo que há uma grande importância, há grandes desafios de colocar isso em prática. E por que isso acontece? Quais são as dificuldades que a coordenação enfrenta nesse processo de formar os professores? E tudo isso, como organizar de forma segura? Bom, é sobre isso que nós vamos bater um papo hoje, aqui no programa Bate-Papo de Coordenação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Marcélia Fernandes e todas as terças aqui com vocês, dividindo experiências, multiplicando os conhecimentos para facilitar o dia a dia na coordenação, tornar a sua prática organizada e muito mais segura. E hoje, sobre esse assunto tão importante, não é? Formação de coordenadores, um passo a passo para organizar de forma segura. E aí eu trouxe uma especialista no assunto, a Leva, e eu vou trazer ela para conversar com a gente aqui ao vivo. Além de outras competências e habilidades que ela exerce no mundo da coordenação, ela também é especialista no assunto de formar professores. E como pode ser feito então essa prática de forma organizada e segura por você? Ela vai colocar aqui na live, deixa eu trazê-la para a gente começar aí esse conteúdo muito importante e de forma bem prática para vocês. Formação de professores, coloca aqui enquanto isso no chat. Vocês têm realizado aí formação de professores? Sim? Coloquem aí que já está tendo essa prática. Olá, Leva, boa Boa noite, noite, bem-vinda. obrigada. Boa noite, Marcélia. Tá me ouvindo, Marcélia? Eu estou sim. Se você quiser só abaixar um pouquinho sua câmera, tá mais para cima para centralizar melhor você. Deixa eu só tentar aqui, só um minuto. Aê, só ajustar a imagem, o som tá perfeito. Melhorou, melhorou? E sim, sim. Você me ouve bem? Sim, sim. Maravilha. Boa Leva, noite. antes de você se apresentar, só contextualizando o pessoal que chegou agora, então nós vamos falar desse assunto, formação de professores, um passo a passo para organizar com segurança. Eu acredito que é um tema muito pertinente ao momento, né? A essa época do ano, as formações são mais intensas, apesar que a gente vai conversar da importância de ter durante o ano também esse processo, mas também a coordenação muitas vezes enfrenta dificuldades em colocar em prática esse processo, não é? Bom, e esse assunto a Leva vai trazer aqui com clareza e com muita estratégia para você que está assistindo, então fique até o final, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida enquanto formadora dos professores e, consequentemente, os professores terão mais resultados através da sua prática. Leva, por favor, se apresente para quem está assistindo, por favor, onde você está. Boa noite a todas, boa noite, Marcélia, boa noite às coordenadoras pedagógicas queridas. É uma alegria participar desse bate-papo com vocês. Eu falo do estado do Pará, sou a Leiva, eu sou responsável pelo perfil Formação de Formador, e também sou formadora de coordenadores pedagógicos. Já fui coordenadora pedagógica por bastante tempo e desde 2005, eu atuo na elaboração e desenvolvimento, tanto de programas quanto de cursos de formação continuada para esses profissionais. E faço isso presencialmente e, mais recentemente, também de forma online, desde 2021. E sou uma apaixonada pela formação, uma apaixonada, uma defensora e estudiosa da formação continuada, do campo da formação continuada, em especial dessa modalidade que acontece ali, centrada na escola, articulada pela coordenadora pedagógica, e isso muito em razão da potencialidade que esse tipo de formação tem para transformação das práticas pedagógicas. Olha, eu até anotei a Marcélia, palavra porque eu tô percebendo, tipo, a, diminuindo a iluminação. Será se é aqui comigo ou é com você? é. Bom, para mim a sua imagem está perfeita. O seu som está tudo certo, mas você não consegue me ver? Tá, melhorou ou não? Não, Continua igual. eu consigo te ver, mas de vez em quando fica meio escuro. Mas assim, não impossibilita. Aí não sei se Eu acho que pode depois. ser alguma coisa da conexão da minha internet, então possa ser. Mas agora tá, E dá pra gente conversar, né? Acho que consegue me sim, ver e ouvir, né? sim, eu só quero também aproveitar, Marcela, para já te agradecer, né, por esse bate-papo, para, né, a gente conversar sobre esse tema que é tão recorrente e tão necessário no mundo da coordenação pedagógica. Então, obrigada pelo convite.
E é uma alegria estar Eu é aqui que com vocês. agradeço. Agradeço muito você ter aceitado. Sei que os compromissos são muitos no dia a dia e ter disponibilizado o seu tempo aqui vai agregar muito na vida de quem estiver assistindo. Leiva, eu adorei a palavra que você trouxe, né? A importância dessa reunião para potencializar, né, o processo de ensino-aprendizagem, as questões pedagógicas de modo geral. E eu também penso o seguinte, que é uma forma da coordenação, muitas vezes, prevenir inúmeros problemas no dia a dia. Eu acho que quando há uma formação contínua, um aprimoramento eficaz dos professores, onde a coordenadora é responsável por promover essa formação, os resultados são extremamente valiosos, não é? Tá ruim a minha Sim. imagem, né? Não, tá tranquilo, pode seguir. Acho que podemos É, alguém seguir. colocou aqui. Bom, e aí leva Ah, nesse assunto, que é tão bacana a gente falar, qual é o primeiro passo para a coordenadora, então, organizar uma reunião de formação? certo. Então, para dizer qual é o primeiro passo, Marcélia, eu quero concordar com você, né, e reafirmar que, de fato, quando a formação ela é realizada, né, envolvendo alguns elementos, né, considerando a prática do professor, quando ela é organizada pela coordenadora no interior da escola, ela pode sim potencializar e aprimorar a prática dos professores para gerar mais resultados no sentido, né, de qualificar as práticas e melhorar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes, que é o que nós desejamos. E aí só uma observação, né, que quando a gente pensa em resultados, significa que a gente está falando de propostas de ensino cada vez mais qualificadas e que produzam essas oportunidades de aprendizagem significativas, né? Isso porque, assim, as nossas funções, né, nossas, de formadoras, coordenadoras pedagógicas, professoras, nós existimos em razão das aprendizagens, né? E o que nós desejamos é oportunizar cada vez mais possibilidades de aprendizagem significativas. Então, dito isso, é importante a gente entender que um dos principais sentidos dessas reuniões de formação na escola é ajudar os professores a construírem saídas ou alternativas para os problemas didáticos, pedagógicos, para os dilemas ou dificuldades que eles enfrentam. Então, percebam que se esse é um princípio da formação, já traz aí, então, uma pista importante de por onde é que se deve começar. Qual é o primeiro passo? Então, para organizar a reunião de formação, o primeiro passo é identificar os problemas ali recorrentes no grupo e que demandam um investimento formativo, porque nós lidamos no cotidiano da escola com diversos problemas, nem todos demandam um investimento formativo, nem todos serão tratados em reuniões de formação. Mas aí o primeiro passo, pensando, né, nessas dificuldades didático-pedagógicas, é identificar quais são essas demandas, né? O que apresenta ali, o que é latente ali no grupo e que você precisa abordar por meio de um processo de estudo para ajudar o professor, então, a resolver aquela problemática. E aí, só mais uma coisa em relação a essa questão do primeiro passo, perceba que é um passo inicial para organizar a formação e também é um primeiro passo que interfere diretamente no engajamento dos professores, na reunião, ou no encontro, né? Ou no percurso formativo. Porque se a demanda vem diretamente do que é problema do grupo, vai fazer sentido participar de um processo de formação. Vai fazer sentido estar ali se envolvendo com o estudo, com as discussões. Então, o primeiro passo é esse, é identificar quais são as demandas, quais são as problemáticas, as fragilidades que demandam, então, um processo de estudo com o grupo. Bom, eu queria. Inclusive, essa é uma característica dessa formação que acontece na escola, né, que é chamada de formação continuada em serviço, ou formação centrada na escola, ou formação em contexto. Na verdade, todos esses são termos sinônimos, né? Então, uma característica principal dessa formação realizada na escola pela coordenadora é favorecer a reflexão sobre a prática, a partir do que se coloca como impasse no fazer de sala de aula do grupo docente. Leva, excelente o primeiro passo e não tem como pular esse passo, não é? Não é Sim. só o primeiro, é o passo primordial e essencial para organizar realmente uma reunião de formação efetiva, produtiva e que engaje o professor.
Porque aí o coordenador ele está partindo das reais dificuldades e necessidades do professor. Não é um tema da moda, muitas vezes as pessoas Sim, perguntam sugestões, dá um tema para reunião. O melhor tema para reunião é a sua observação do chão de sala de aula, das dificuldades. Porque como você trouxe, esse tema vai gerar o próximo passo, o engajamento, o resultado. Não é uma formação que entra por aqui, sai por aqui, não é mais do mesmo. O professor, a gente costuma aqui, Leva, dizer o seguinte, né, aqui na Midas, que os profissionais da educação, eles não querem ser ensinados, eles querem ser lapidados, porque eles já possuem suas bagagens, os seus conhecimentos. Então, isso tem sim. que ser levado em consideração também quando se pensa numa formação para o professor. E aí você trouxe, então, que partindo desse primeiro pressuposto, primeiro passo, né, que é perceber as reais dificuldades, necessidades para abordar nas formações, a gente passa para o segundo, como você trouxe, que é promover uma reunião, que é uma formação, né? É que aqui a gente chamava de reunião de formação, por isso que às vezes eu menciono, cada lugar tem uma nomenclatura, né? E Exatamente. Mas é sinônimo, na verdade, né? São termos utilizados como é sinônimo que verdade. se refere àquele momento, ou, né, que aqui a gente chama de encontro, né? Mas é aquele momento organizado de forma deliberada, que a coordenadora pensa previamente, né, organiza, planeja. Então, tem toda uma intencionalidade e então, por exemplo, é um momento deliberado. Ah, com uma intencionalidade para gerar essa reflexão sobre a prática, porque quando a gente pensa, Marcélia, no trabalho da coordenação pedagógica como um todo, então, quando a gente observa o que faz a coordenadora pedagógica, então, as ações, em sua maioria, são formativas ou potencialmente formativas. Quando faz o acompanhamento pedagógico, quando orienta o planejamento, por exemplo, são ações potencialmente formativas. Mas aí aqui a gente está falando desse momento, dessa reunião que tem esse caráter mais deliberado, né, organizado, para promover ali uma reflexão sobre um determinado aspecto da prática. Leva uma coisa importante também nesse primeiro passo, que foi o que você disse bem no início, é compreender a importância deste momento no reflexo dentro do contexto escolar, né? Não foram com essas palavras, mas a ideia é essa, porque antes de mais nada, se eu não tenho, não dou e não tenho clareza e não dou a devida importância para esse processo, consequentemente vai reverberar no meu encontro com o professor. Se eu faço só para cumprir tabela, porque foi pedido e foi solicitado, porque agora é um protocolo, porque é uma exigência, qual é o resultado que eu vou ter disso? Não é? Então, Sim. internalizar e entender mais ainda, gente, a importância desse processo, como você trouxe aqui no início. Até aconselho depois, ela vai ficar gravada, quem chegou agora, pega esse comecinho, sabe? Porque é extremamente importante. Porque às vezes a coordenação, ela não sabe de fato a profundidade desse momento de formação e nem o impacto que isso reverbera. E olha, quando não sabe, eu não sei, então eu sou péssima coordenadora por isso? De forma alguma. É que muitas vezes são tantas teorias que na prática nem diretamente a coordenadora sabe. E como você trouxe, são tantas atribuições que às vezes ela se perde no meio de tudo e deixa de fazer o que realmente é essencial. E muitas vezes por falta de clareza desse processo. Sim. Nessa questão de organizar a formação, Leva, o que você diria assim, o que você encontra com a sua experiência que é a maior barreira, a maior dificuldade muitas vezes que a coordenadora enfrenta nesse processo de formação dos professores? Uma dificuldade que também, Marcélia, é um grande dilema em relação a esse passo, né, de identificação e que segue agora para a organização então da reunião, é a coordenadora identificar ali no mapeamento, né, no levantamento das necessidades, que há várias questões a serem trabalhadas. Há vários problemas que demandam reuniões de formação. Então, isso é um grande dilema, né? Uma grande dificuldade, o que fazer com tudo isso? Aqui, uma saída inevitável, né? A solução para resolver isso é priorizar um tema. É preciso delimitar um tema para estudar por um determinado tempo. E aí as coordenadoras costumam dizer, mas Leiva, são muitas coisas para estudar, como é que eu vou focar uma questão, como é que eu vou focar em um tema? Eu vejo que essa é uma inquietação muito recorrente. E aí eu quero aqui chamar a atenção para uma questão muito séria. Que há uma falsa impressão, uma falsa sensação de que se a gente, a cada reunião, trabalhar um tema, a gente vai estar atacando vários problemas.
entende? Então, é uma falsa sensação de que se a gente, a cada reunião, trabalha um tema, porque a gente identificou que são várias questões que demandam estudo e que a gente precisa ajudar o professor a construir soluções, então a gente tende a cada encontro trazer um tema, né? E aí isso gera a sensação de que a gente pode até estar abordando, né? E aí eu quero fazer uma observação, né? Assim, para a gente ter muito cuidado para não entrar nesse ciclo de que a cada nova reunião trabalhar um tema diferente. Porque quando se adota essa prática, o máximo que se consegue é falar sobre o tema. E muito provavelmente ali numa abordagem aligeirada, com muitas informações ao mesmo tempo. E aí, por ter pouco tempo para tratar aquela temática, ela é colocada de um jeito muito transmissivo e pouco formativo. Só que dessa forma não vai gerar o aprofundamento. E aí a mudança não vai acontecer. E vem a frustração sua, coordenadora, e dos professores. E aí, Marcélia, além disso, trabalhar a cada encontro um tema vai dispor de muito estudo, vai dispor de muito tempo, de muita energia e não vai gerar resultados. E aqui está um dos fortes motivos das formações não funcionarem. Porque quando se trata de questões referentes à dimensão didática, à questão pedagógica, mudar, né, fazer diferente, porque normalmente se a gente vai desenvolver um processo de estudo é porque identificou que há aspectos que precisam ser modificados na prática, então conseguir fazer diferente exige um reposicionamento que tem a ver com a reconceitualização, e isso leva tempo. Por isso, a necessidade de focar, entende? Então, por isso que, a partir do momento em que identificou as diferentes demandas que demandam um percurso de formação, é preciso olhar, né, com sensibilidade, aquele olhar investigativo, a partir do que você conhece da sua realidade, e pensar, dessas todas aqui, qual a gente prioriza por um determinado tempo? Preciso fazer, então, esse enxugamento, que é um grande dilema, uma dificuldade, mas é necessário, né, se a gente deseja gerar esse processo de fato, de estudo, de aprofundamento e de mudança na prática pedagógica. Leva, olha só, eu marquei alguns pontos aqui extremamente importantes que você trouxe. O dilema maior da coordenação nessa ação de formar a equipe, muitas vezes, é definir o tema. Ela sabe, então, ela consegue perceber quais são as dificuldades dentro da sala de aula e como são tantos problemas, tantas dificuldades, ela às vezes fica em dúvida de qual tema, então, escolher com assertividade. E aí, na ânsia de resolver mais e melhor, acaba abordando temas diferentes a cada reunião, por o que você trouxe aqui, não é? E olha Sim. só que interessante, e importante também a gente destacar. Aí você falou, olha, e aí então, qual é a ação para a solução? Identificar a prioridade do momento, né? Então, qual é a prioridade agora? E como é que eu faço isso, né? Como é que eu identifico o tema da prioridade? Com critérios, como a Leva trouxe aqui, ter clareza, conhecer as dificuldades, dentre todas. Hoje, então eu tenho 4 problemas para resolver com os professores. Vamos lá, dificuldade de aprendizagem, alunos que não estavam nem estudando, né, nivelar os conhecimentos dentro da sala de aula, enfim, a metodologia, formas de avaliação, são problemas que a gente tem aqui. Vamos dar esse exemplo. Qual eu vou começar, então, a formar o meu professor? Aquele que vai trazer, um dos critérios que você pode utilizar, e eu sempre utilizava também na minha prática, qual desses temas hoje vai trazer um resultado mais imediato ou vai minimizar um problema maior? Dentre todos eles, sempre há um problema que ele impacta mais, que ele é maior, não é verdade? Sim. Marcelo, eu posso trazer um exemplo em relação Por favor. a focar? A necessidade de focar, só para deixar assim, em termos mais concretos, o quanto que para aprofundar em um determinado tema é necessário focar e leva o desenvolvimento de diversos encontros articulados. Então, eu vou tentar trazer aqui um exemplo para a gente visualizar isso melhor. Então, vamos pensar na produção de textos, né? Vamos visualizar, pensar aqui que lá na sua escola
você percebe que os textos produzidos pelos estudantes estão com uma qualidade muito ruim. Ou seja, não está estruturado em um gênero, né? São textos sem coerência, o discurso é muito limitado. Então, veja que isso é um aspecto referente à aprendizagem, certo? E você identifica, então, que as propostas realizadas em sala de aula para ensinar os alunos a produzirem textos são propostas equivocadas, né? No sentido de que não estão oferecendo as condições didáticas necessárias para que os estudantes aprendam os comportamentos escritores. São propostas meio fragmentadas, soltas. Então, veja que a gente tem um problema de aprendizagem que está diretamente relacionado às propostas de ensino, correto? Então, Sim. significa que para melhorar a qualidade dos textos dos estudantes, é necessário modificar as propostas de ensino que estão sendo realizadas com eles pelos professores. Então, compreendam, é uma fragilidade na aprendizagem, cuja melhoria, né, que a gente deseja que os alunos sejam produtores de textos, né, de excelente qualidade. Então, é uma fragilidade que você identificou ali, cuja melhoria depende de uma mudança no ensino, na forma como os alunos estão sendo ensinados. Então, é necessário tomar, né, que é um exemplo de que você pode tomar isso como um foco temático para a formação, a produção de textos de qualidade, para que esse problema seja resolvido. Está evidente que necessita de um processo de estudo, porque o grupo docente precisa ali reconceitualizar a prática no ensino da produção de textos. Então, percebam que uma única reunião não vai dar conta de resolver isso. É preciso uma sequência, né, para dar conta, ou seja, várias reuniões, né, ou vários encontros, um articulado com o outro, com os conteúdos necessários para dar conta de reconceitualizar essa prática, ou seja, né, conseguir ensinar sobre uma outra perspectiva, considerando o que precisa ser assegurado para os estudantes aprenderem a produzir textos. E aí, uma coisa importante é que entre uma reunião e outra, né, porque aí precisa de um processo continuado, articulado, a coordenadora vai acompanhando, apoiando o professor, né? Porque a ideia é que o que estuda na formação aqui seja aplicado em sala de aula. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo, uma vez que foi entendido, né, o que precisa ser assegurado para os alunos, para os estudantes aprenderem a produzir textos, então as propostas a serem realizadas a partir de então vão incorporar aquilo que está sendo aprendido, né? Então vem o processo de acompanhamento, é preciso testar, enfim. Então percebam que só falar, professores, para ensinar a produzir textos, é preciso assegurar as condições didáticas, é preciso definir um gênero, preciso fazer leitura em voz alta. Isso não é suficiente, né, para E mais ainda, reconceitualizar a né? prática. E também não é suficiente só promover a formação sem o acompanhamento Sim. prático da aplicabilidade, porque é isso que vai garantir os resultados. Então, esse processo de formação tem esse meio do caminho que você trouxe. Olha, mas entre uma formação e outra, o essencial é acompanhar a aplicabilidade para que, de fato, faça a diferença. E eu queria destacar o seguinte também, que você trouxe aqui, o que a gente também fala muito na Midas, que quantidade não significa qualidade. Que ser produtiva não é produzir mais, mas sim produzir o melhor. Então, trazer, como você trouxe a cada formação um tema, quantidade não vai significar qualidade nas suas formações. Nossa, a cada semana aqui na escola nós demos um tema diferente. Mas entre uma formação e outra, você teve tempo hábil para validar se foi aplicado as estratégias criadas? Algumas das ações que foram aprendidas e desenvolvidas nessa formação já está trazendo resultados ou só está colecionando conhecimentos e não aplicando? Porque de verdade, né, Leva, uma moeda de ouro no fundo do mar, ela não tem valia nenhuma. Então, um conhecimento da formação do professor que não é colocado em prática, a formação que esse coordenador preparou com tanto conhecimento, com tanta habilidade, vai ficar escondida lá no fundo do mar, sem o seu devido valor. Exatamente. E aí vem a frustração, né? A sensação de que a gente fala, de que trabalha,
investe muita energia, muito tempo e não percebe resultados, né? Então é preciso observar isso e acompanhar, né? Porque o processo de acompanhamento ele é essencial para apoiar o docente, né? No sentido de perceber como que ele está fazendo essa transposição do aprendido em sala de aula, observar que ajuda ele precisa, porque é importante ter essa interlocução. O olhar do outro, né, já dizia o Arnaldo Antunes, né, o seu olhar aprimora o meu, né, e o Valor também diz isso, que o olhar do outro nos obriga a olhar para nós mesmos. Então, essa interlocução, ela é essencial. E aí não dá para você fazer isso, né, pense já no seu dia a dia, né, e não dá para você fazer isso tratando de várias questões. É preciso focar, né, ter um foco por vez, quando se trata da formação docente. Leve, eu acho que essa formação nossa aqui, que não deixa de ser uma formação, não é? Foi de extremo valor, de verdade, de extremo valor de conhecimento prático, porque, e mais, né? Tudo que a gente trouxe aqui foi assim, organizado. Percebe que é uma linha de construção? Quem aqui está assistindo e conseguiu pegar a essência disso aqui, gente? Eu tenho certeza que a reunião de formações de vocês agora, que vocês já fazem, porque como eu disse, vocês estão apenas lapidando os talentos de vocês, mas habilidades e conhecimentos é o que vocês mais têm aí no dia a dia. E organizar toda essa estratégia é que faz a diferença. Eu vou fazer aqui agora, Leva, só uma breve síntese do que a gente falou, e aí se faltar algum ponto você complementa, tá bom? Tá. Organizar a formação dos professores, o primeiro passo é você compreender a importância desse processo, a importância de realizar e a importância que isso tem para o grupo e os resultados que é capaz de promover. E é tão importante porque também é capaz de prevenir muitos problemas e também remediar muitos outros. E em decorrente de tudo que nós estamos vivendo, mais um motivo para que essas formações aconteçam de forma efetiva. Só que a efetividade vai vir da qualidade dos temas abordados. Temas estes que são tantos, o que abordar na reunião de formação? Abordar a principal dificuldade, a prioridade do momento, contextualizando com a necessidade do seu professor e dos seus alunos. Feito isso, você vai ter maior engajamento da sua equipe. Mas nesse processo, não se preocupe com muitos temas, um e-book de temas para você formar seus professores. Se preocupe sim na qualidade de cada formação. E mais, em acompanhar o processo entre uma formação e outra, para validar que, de fato, essa prática esteja acontecendo. E lembre-se sempre de se lembrar e nunca se esquecer que quantidade nem sempre significa qualidade. Consegui, Leva, sintetizar o que você Sim, trouxe até aqui? sim. Oh, Que perfeito. maravilha. Leva, deixa um conselho para quem está nos assistindo, por favor. Marcélia, o que eu quero deixar é que, primeiro, a gente viu aqui que a ação da formação, a ação formadora da coordenadora pedagógica pode representar um diferencial na vida pedagógica da escola. Pode gerar resultados efetivos na transformação das práticas dos professores, correto? Então, se a gente tem clareza disso, não se pode abrir mão, né, de pensar um percurso de formação para ajudar os professores a construírem soluções, saídas, alternativas para aqueles problemas que estão sendo vivenciados em sala de aula. É preciso oportunizar esses momentos deliberados de reflexão sobre a prática e envolvê-los no processo, né? No sentido de que, a partir da própria perspectiva do grupo, você consegue delimitar o que é relevante, o que é interessante. Porque faz muito sentido para o grupo e é necessário ouvir e reconhecer, a partir da própria perspectiva do grupo, qual é a sua necessidade. E então, o que eu digo é necessário se desafiar, planejar e executar, porque a segurança ela vem desse processo. Né? Se imuna de bons referenciais e busque construir os saberes específicos para realizar a formação, né, com o seu grupo. Eu vou falar o seguinte, pessoal, quem estiver aqui assistindo, no replay ou no gravado, para saber que você
teve esse conteúdo e mais, que esse conteúdo fez diferença na sua prática, depois aqui na gravação, deixe o seguinte comentário. Quantidade não é qualidade, para que a gente lembre isso. E muitas vezes vai ser necessário, lá na sua prática, falar isso para a direção e falar para os professores, porque também venho de uma crença que não, a cada semana deve ser um tema diferente, porque significa que isso é qualidade, mas está bem diferente. Não é bem por aí o caminho, não é? Então coloca aqui na gravação, se você chegou até o final, quantidade não é sinal de qualidade. Leva, eu me despeço e agradeço imensamente a sua participação, que a gente tenha mais encontros como este, porque eu achei que vai agregar muito na vida das coordenadoras, a gente dividindo experiências, multiplicando os conhecimentos, não é? Agora fala Sim. também seu Instagram, o pessoal seguir, por favor. Eu estou no perfil Formação de Formador, e quero convidar vocês para participarem de um evento gratuito para coordenadoras pedagógicas que eu vou realizar e vou abordar com mais profundidade como fazer o plano de formação de professores na escola, quais são as estratégias formativas, entre outros conteúdos. É totalmente gratuito, mas para participar precisa se inscrever. Então eu convido vocês a irem lá no meu Instagram, clicar no linkzinho que tem lá na bio, fazer a sua inscrição e vir continuar essa reflexão. E quero, Marcélia, mais uma vez agradecer a você, a Carol, né, as meninas da Midas, pelo convite. Né? Foi uma conversa muito necessária, muito gostosa. É prazer demais estar aqui com vocês. Maravilhoso. Vamos ter mais encontros como este. Se vocês gostaram, o sinal que a gente vai saber é deixando no comentário depois da gravação, aqui que vai ficar para vocês. Quantidade não é sinal de qualidade. E aí vai saber que o nosso conteúdo ajudou vocês e podemos marcar mais encontros como este, não é verdade, Leva? Sim, com certeza. Um Obrigada beijo. e tchau, tchau. Tchau. Foi muito bom estar com vocês aqui no bate-papo de coordenação, todas as terças, dividindo experiências, multiplicando conhecimentos. E lembrando que nas quartas, às 19h30, aula no YouTube, ao vivo. E a gente se vê então amanhã. Tchau, tchau.